O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos. Nosso estudo do trimestre está sendo a Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, e a lição atual é a de número 8, com o título O Sacrifício Eterno e Eficaz de Cristo. O texto de estudo é Hebreus capítulo 9, desde o verso 1, avançando ao capítulo 10, até o verso 18. O textuário proposto são os versos 11 e 12 do capítulo 9, onde podemos estar lendo textuário: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A leitura bíblica, conforme o nosso costume para fazermos diante da classe, de todo o texto proposto para estudo, tomamos os versos 11 até o verso 20 desse capítulo 9. E temos esse texto nas Sagradas Escrituras. Não vamos estar lendo agora, porque ele será anunciado e colocado à frente no desenvolvimento da nossa lição. Para não lermos repetidamente os mesmos textos e que são longos, vamos deixar para a oportunidade em que isso for comentado. O nosso esboço, dentro do nosso padrão, além do título O Sacrifício Eterno e Eficaz de Cristo, a nossa colocação é, após uma introdução, os 3 tópicos, com os seguintes títulos: o primeiro, adoração na antiga aliança, alegoria do tempo presente. 2, Cristo mediador de uma nova e melhor aliança. E terceiro tópico, a eficácia do sacrifício de Cristo, e concluindo conforme for necessário. Na sequência, passamos já à introdução, lembrando que estes textos que nós lemos são retirados ou resumidos do material de classe
que é distribuído nas salas de aula. Assim, como introdução, propomos o seguinte resumo do texto original. Parece-nos repetitiva a exposição do autor e sua ênfase na superioridade de Cristo. Mas Paulo já dizia: não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, nesta aula, vamos verificar que, a despeito de todo o esplendor e glória do tabernáculo e de seus rituais, a adoração segundo a ordem levítica era limitada. A via de acesso certamente não estava aberta, mas a esperança dos judeus e gentios é renovada pela manifestação de Cristo, que ofereceu um sacrifício eterno e eficaz. Tal qual em outras lições anteriores colocamos, parece repetitivo mesmo a colocação do escritor. Ele volta sempre a falar da superioridade de Cristo, da superioridade do seu ministério, do seu sacerdócio, da excelência desse sacerdócio sobre o sacerdócio levítico, o que tem sido o tema das lições últimas. Muito bem. Mas além de Paulo, temos Pedro, que falava que não se cansava de repetir as mesmas coisas. Ou Deus mesmo ordenou para ler continuamente a palavra. Então não seja por repetição. Mas o autor tem um objetivo. Ele repete o mesmo assunto, mas dá sempre argumentação diferente, ou destaca algum ponto dos argumentos que ele possa ter apresentado anteriormente. Então sempre é reforço, ele reforça mais um pouquinho a cada instante. Assim, tendo conhecimento de como era o tabernáculo de Deus, que consistia basicamente, falando do modelo do tabernáculo no deserto, de um pátio, todo ele cercado em cortinas, uma área não muito extensa. Detalhes a gente pode estar vendo no livro de Êxodo, que ali temos as explicações todinhas com as medidas de cada ambiente que foi criado, como o próprio pátio. No pátio tínhamos o altar do holocausto e a pia com água essa que era usada no cerimonial conforme a necessidade. Mas depois de entrar nesse pátio e encontrar o altar do holocausto e a pia de água, aí vinha sim uma tenda coberta exteriormente por várias peles de animais, e entrando por uma primeira cortina tínhamos acesso a um ambiente esse chamado lugar santo, ou primeiro tabernáculo, é como é chamado, com alguns móveis que vamos tratar daqui a pouco. Mais à frente um pouquinho, outra cortina, e com o segundo ambiente, onde estava a Arca da Aliança, que vamos falar daqui a pouco também dentro dessa mesma lição. Então, tendo essa ideia de um pátio e uma tenda com dois ambientes, primeiro lugar santo, primeiro santuário, segundo santuário, ou segundo tabernáculo, ou lugar santíssimo, ou o santo dos santos, vários nomes. Vamos entrar na nossa lição, que vai apresentar então esses detalhes segundo o texto que nós temos à frente. Assim, no primeiro tópico da nossa lição, a adoração na antiga aliança, alegoria do tempo presente, do verso 1 ao verso 10, nós temos então este assunto para tratarmos. Lendo inicialmente o texto em si, Hebreus capítulo 9, verso 1 em diante, a palavra que diz: ora também, o primeiro tinha ordenação
ou ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Uma pausa. Acho prudente relembrar a lição anterior, que falou sobre um tabernáculo nos céus. Então, quando ele inicia falando, e também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, está voltando à ligação da lição anterior. Há um tabernáculo no céu, onde Jesus entrou. E depois o escritor volta no capítulo 9 para houve também um santuário terrestre, com ordenanças de culto divino, porque quem deu a norma para construir o tabernáculo e quem colocou os detalhes dos rituais foi o próprio Deus. Então é culto divino. Quem fazia aquilo que tinha que fazer ali estava dentro da ordem de Deus, coberto então por uma obediência a Deus. Muito bem, continuando então, verso 2: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora. Particularmente, verso 6: ora, estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Portanto, observe, a leitura já está fazendo uma apresentação de tudo que havia no tabernáculo propriamente dito. Ele não faz menção aqui do pátio, ele vai direto à tenda ou tabernáculo, primeiro e segundo. O primeiro lugar santo e o outro lugar santíssimo ou santo dos santos. Passando à frente na nossa lição, indo a um primeiro parágrafo, resumo da nossa lição de classe, nesse título, Sacrifício Eterno de Cristo, e no tópico Adoração na Antiga Aliança, alegoria do tempo presente, lemos então: a Antiga Aliança consistia de ordenanças de culto divino, com procedimentos ordenados para a adoração. Mas essa adoração era realizada em um santuário terrestre. O escritor descreve o tabernáculo e seus utensílios. Ele recorda que o primeiro ambiente do tabernáculo era denominado santuário ou lugar santo. Era onde estava o candeeiro, a mesa e os pães da proposição. Além do segundo véu, encontrava-se o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que tinha um incensário de ouro
e a arca do concerto, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que fazia sombra no propiciatório. Muito bem, aí temos este colocar na nossa lição. Citações, descrição do que estava no lugar santo. Atentemos agora para alguns pontos aqui apresentados. Abrindo a palavra em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, nós temos Deus determinando a construção desse santuário, conforme a palavra disse: ordenanças de culto divino. Como está nesses versos 8 e 9 do capítulo 25 de Êxodo? Está escrito: e me farão um santuário, lugar de morada, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Observe bem, é Deus determinando: eu quero morar com vocês, e vocês vão fazer uma morada para mim, conforme Moisés, você viu no monte. Então já existia um santuário, e um santuário no céu, do que o terrestre era construído agora, copiando o modelo. Então é uma cópia, não é original, é a figura. O que tem no céu, vão fazer uma cópiazinha, um desenho e colocar na terra, para pôr esse desenho na terra, essa construção, essa maquete, esse modelo, essa cópia, então os homens entenderem as coisas doutrinárias, ou a excelência, e também tudo que envolve a santidade de Deus, para alguém chegar diante dele. Esse é o sentido. Êxodo 29, 43. Noutra oportunidade, Deus volta a falar, falando do tabernáculo como lugar de ordenança de culto divino, culto a Deus mesmo. Deus falou: ali eu serei cultuado. Por isso, o único lugar em todo o universo físico era em Jerusalém. Não podia copiar outro templo em outro lugar, não, nem São Paulo, só em Jerusalém. Verso 43: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. A presença de Deus santificando-os. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor seu Deus. Observe bem, irmãos, é Deus que quis assim. Querem me cultuar? Jerusalém. Onde? No tabernáculo. Como? Aí virão outras coisas mais. Agora, segunda parte desse primeiro texto, capítulo 9, 1 a 10, quando fala dos móveis. Em Êxodo 16, 33 está escrito: disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor em guardas para as vossas gerações. Lá no passado Deus ordenou: Moisés, pegue um vaso e coloque nele o maná que foi colhido. Era para ser guardado por todas as gerações, para todo mundo conhecer o maná que foi dado no deserto. Mas o maná estragava da noite para o dia, de um dia para outro. Mas
Quando Deus manda guardar, não estraga não. É o nosso Deus de milagres. Números capítulo 17, verso 10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a porra a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. Houve contenda no meio do povo, disputa para quem ia liderar o povo, quem ia fazer a função de sacerdote ou sumo sacerdote. E Deus acabou com a conversa, dando critérios para se saber disso. Números capítulo 17, não quero desviar do assunto principal. Mas a vara de Arão seca, cajado de Arão, floresceu, deu ramos, deu folhas, deu flores, deu frutos de uma noite para o dia. E os outros cajados das outras tribos, não. É Deus falando: eu chamei Arão. E nem foi a tribo de Levi para ser sacerdote, foi a família de Arão na tribo de Levi. E esse cajado com os frutos, tinha que ser colocado dentro da arca da aliança também. Deuteronômio 10, verso 2 vai acrescentar: e naquelas tábuas, Moisés teve que fazer tábuas de pedra para substituir as que ele quebrou. As anteriores é Deus que fez, agora Moisés teve que fazer uma e levar para Deus escrever. Naquelas tábuas escreveria as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. E virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. Ali estão, como o Senhor me ordenou. Isso no tempo de Moisés. Ou seja, dentro daquele baú, daquela arca, que tinha a cobertura de uma tampa de ouro chamada propiciatório, e onde estavam os querubins em posição de adoração. Lá dentro tínhamos porção de maná, o cajado de Arão e mais as tábuas com a escrita do dedo de Deus. Na verdade, irmãos, tudo isso perdeu-se. Tudo isso perdeu-se. Em algum tempo, por desobediência, transgressão do povo, perdeu-se. Então, estão na arca, estão ali no tempo de Moisés, porque depois perdeu-se tudo. Continuando um pouco mais. Estamos citando esses versos para lembrar: é culto divino e tudo com ordenação específica de Deus, o que se faria ou o que não se faria. Mas continuemos um pouco mais. Na sequência, é destacado o serviço executado pelo sacerdote no lugar santo, que pela manhã e à tarde entrava nesse local a fim de preparar as lâmpadas do candelabro ou castiçal, oferecer incenso no altar do incenso, e aos sábados renovava os pães da proposição. Porém, além do véu, a ministração tinha um significado mais real. Mas aqui só o sumo sacerdote, em um único dia do ano, o dia da expiação, com a aspersão de sangue, oferecia dons e sacrifícios por si mesmo e pelas culpas do povo. Em tudo isso, o autor compreende a imperfeição desse complexo sistema sacrificial, ao dizer, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, ou a porta não estava aberta. O povo não entrava, nem no pátio. Os sacerdotes não entravam quando queriam no lugar santo,
só por determinação para cumprir o que tinha que cumprir nos horários certos. E o sumo sacerdote só entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E mesmo assim, primeiro o sacrifício de expiação do pecado, o ambiente todo cheio da fumaça do incenso ou das orações. Aí ele entrava, aspergia sangue e saía. Fez o que fez, cai fora, vai embora. Perdoe a expressão, cai fora. Ou seja, todo mundo tinha até temor de ser fulminado se ultrapassasse alguma coisa de procedimento dentro do lugar santo. Já tinha morrido Nadab, já tinha morrido Abiú, e os outros também ficaram com temor. Então vão fazer direitinho, segundo a prescrição de Deus. Então, por isso mesmo havia temor ao se entrar no santuário, no lugar santo ou no lugar santíssimo. Mas observe, se tem tanta restrição, conclusão, Deus está mostrando que o acesso a ele está fechado. Depois vem Jesus para dizer: Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então observe, tudo isso eram figuras. O caminho estava fechado. Nós vemos isso também em citações bíblicas, em Êxodo 27, verso 20 e 21, em Êxodo 30, verso 7 e 8, e leio o primeiro texto, 27, verso 20: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, está diante do testemunho. Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Deus prescrevendo tudo. Vamos fazer o serviço, mas tem que ser assim, e nos tempos certos. Fora disso, ninguém entra no tabernáculo, nem para adorar a Deus, nem para orar, nem para fazer uma queima de incenso extra. Perdoe as expressões, só para a gente entender. Não, é estritamente o determinado. Continuando um pouco mais, ainda textos bíblicos apontados, e nós estamos colocando alguns como exemplo. Levítico 24, verso 5: Também tomarás da flor de farinha, dela cozerá 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isso se porá em ordem perante o Senhor continuamente, pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo. E será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. Observe, muitas ordenanças para um culto divino, um culto a Deus, mas segundo Deus determinara, e não conforme inovações da mente de alguém. Observe que há uma tendência na modernidade de hoje a pessoa criar situações diferentes, como para trazer mais santidade, ou avivamento, ou sei lá o que no culto. Ou Deus faz ou Deus não faz. A prescrição tem que ser dele. Ordenanças de culto divino é o que Deus prescreve, não o que a gente faz. E muitos estão se enganando, achando que vai atrair os pecadores ou trazer mais santidade fazendo inovações. Cuidado, cuidado, cuidado. É melhor ficar quieto, dirigir o culto, procurando saber de Deus o que é para fazer ou o que não é para fazer. Aí haverá ordenança
de culto divino que o Espírito Santo vai colocar a cada instante. Por isso que muita gente, irmãos, já vem para o culto sabendo que vai ter oportunidade. O pastor olha assim, não sei porquê, mas deu vontade de chamar tal irmão ou tal irmã para um cântico ou para um testemunho. E o irmão ou a irmã chega aqui, Deus me falou em casa que eu ia ter oportunidade de me preparar tal mensagem ou tal hino, ou tal testemunho. Porque quem determina, quem estabelece o culto é o próprio Deus. Por isso quem dirige o culto, mais cuidado, mais atenção, mais ligação com Deus para que seja feito aquilo que Deus quer. Aí as nossas reuniões serão um verdadeiro culto a Deus. Mas continuemos um pouco mais. Nós temos ainda no capítulo 16, verso 12 a 14, aí sim, em Levítico 16, as prescrições exatas do que o sumo sacerdote tinha que fazer e o que não podia fazer. É um alerta grande. Eu deixo para os professores fazerem a análise do capítulo 17, em particular os versos 12 até 14. Mas para complementar o assunto hoje, faço a leitura. Tomará também o incensário cheio de brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Muito bem. As instruções estão dadas. Aqui quero colocar uma observação para os professores, para estarem atentos. Eu acho prudente professores não abrirem esse assunto nas classes. Está claro? Para não abrir contenda. Mas há um entendimento geral de que o altar do incenso está no primeiro tabernáculo, no lugar santo. E a expressão do escritor de Hebreus coloca este altar do incenso dentro do lugar santíssimo. O sacerdote simplesmente introduzir por uma abertura da cortina que se abre, ele iria introduzir o incensário com as brasas, e ali, com o punho cheio de incenso, derramar o incenso, que iria então cobrir o lugar santíssimo e a arca da aliança com aquela fumaça. Então, o autor de Hebreus coloca o altar do incenso lá dentro do lugar santíssimo. E a ideia geral, em outras citações, ou pela nossa leitura do português na versão que temos na língua portuguesa do que está em Êxodo e em outras partes, é que o altar do incenso está no primeiro santuário. Está claro? Algum aluno pode perceber isso. E se alguém ouvir esse áudio ou esse vídeo, entenda que precisa se conversar isso. Os entendidos, então, analisem com mais cuidado as versões originais para saber o que é mais correto. Se o altar do incenso ficava no lugar santíssimo ou no lugar santo. Fica a questão, uma importante, que era um altar de incenso, que significa as orações apresentadas diante de Deus. Avançando no nosso assunto e na nossa lição, num parágrafo 3º, o acesso a Deus não estava livre, pois os leigos não podiam absolutamente entrar no tabernáculo, o sacerdote só podia ter acesso ao primeiro compartimento, e o sumo sacerdote, mesmo quando entrava no Santo dos Santos, só podia fazê-lo uma vez por ano e apenas mediante o sangue. Por isso o autor enfatiza que o primeiro tabernáculo era apenas uma alegoria para o tempo presente, uma figura, um modelo, uma ideia de como são as coisas de Deus. Mas o sentido geral está fechado o acesso a Deus. Muito bem, terminando
essa exposição do primeiro tópico. No nosso esboço temos o segundo tópico: Cristo, mediador de uma nova e melhor aliança. Tendo falado dos objetos no santuário, e destaco agora, outra vez, do que ele não queria falar e não falou, porque cada objeto e cada procedimento tem um sentido. Ele não quis falar. Depois ele falou sobre o procedimento dos sacerdotes, estendeu alguma coisinha e concluiu: está fechado, o acesso a Deus não existe ainda, não está aberto. Então faltava alguma coisa, era a conclusão. Tudo aquilo era figura. Onde e quando virá a realidade? Aí vemos depois. Por Moisés veio a lei, mas por Cristo Jesus a verdade e a graça. Aí vem a realidade dos fatos. Muito bem, passando então ao nosso segundo tópico, um texto, professores, um pouco maior, relativamente grande para se comentar em sala de aula, pois tomamos a nossa leitura bíblica do verso 11 até o verso 20, texto esse que leio para nós não perdermos a sequência da aula. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Verso 15: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados ou das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpura e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então observe que ele coloca outra vez, a partir desta ideia do tabernáculo, os sacrifícios e o que favorece a entrada no lugar santo ou lugar santíssimo, para falar de Cristo Jesus. Professores, por ser longo o texto, talvez seja adequado não se deter a leitura ou a exposição do material de classe, mas tirar do material de classe o resumo, o destaque do que deve ser frisado nesta própria leitura. Observe que a leitura é de fato extensa, porque continua o assunto no verso 21 até o verso 28, ainda nesse capítulo 9. E assim passamos a ler: e semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes
como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, na leitura a gente já percebe, temos ordenanças de culto divino num santuário terrestre, mas tudo na lei tinha que ter sangue. Ou seja, uma vida empenhada, dada como penhor de tudo aquilo, dando validade a tudo aquilo. Assim também, se há um santuário no céu, para dar validade a isso, precisa um sacrifício. E um sacrifício melhor do que algo terrestre, como cordeiros, novilhos, animais em geral. E o que poderia ser então oferecido no céu? Para um santuário celestial, o verdadeiro. Aí tem que ser sacrifício melhor. E quem poderia ser melhor? Aí unicamente Jesus, unigênito de Deus, razão porque tudo existe. Aí Jesus se deu em oferta lá do céu, no santuário celeste. Então observe que Jesus nem foi sacrificado lá no altar, né, do holocausto. Jesus foi sacrificado fora das portas de Jerusalém terrestre, mas em espírito foi como se fosse apresentado e seu sangue aspergido nos lugares celestiais. Por isso em Apocalipse os anjos cantam, todos os salvos estarão cantando: digno és de todas as coisas, falando para Jesus, porque com teu sangue compraste para Deus. Vamos resumir tudo o que existe nos céus e na terra. Assim, passando ao primeiro parágrafo da nossa lição, tirando um resumo do material de classe, em contraste com o antigo pacto, o autor destaca a superioridade da obra de Cristo e sua excelência como sumo sacerdote, demonstrada pelos seguintes aspectos: é uma oferta feita por Cristo em um maior e mais perfeito tabernáculo. Foi uma oferta que Cristo fez com seu próprio sangue, não por meio de sangue de bodes e de bezerros. Trata-se de uma oferta eficaz, pois assegurou uma eterna redenção, e não apenas anual. E é uma oferta perfeita, pois foi realizada somente uma vez. Por fim, o autor salienta que os sacrifícios da antiga aliança possuíam um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam provisoriamente os pecados, mas eram incapazes de removê-los. Por outro lado, o sacrifício de Cristo trata com o problema do pecado em sua raiz. Seu sangue purifica, limpa a consciência, tornando-a apta para a adoração a Deus. Então observe que nada tinha validade. Mas como que não tinha validade? Porque toda hora o pecador estava voltando lá: eu acabei de fazer um sacrifício de manhã cedo pelo meu pecado tal, mas agora estou de novo aqui porque às 10 horas da manhã eu já fiz outro pecado, outro sacrifício. Virava as costas, ia para casa, no meio do caminho já está voltando com outro sacrifício, porque no caminho tive um pensamento errado e outro sacrifício. Ou seja, não tirava o pecado. O pecador não era transformado, sempre estava às voltas para fazer sacrifício e expiação do pecado. Não. Você já acabou de fazer? Pois é. Irmãos, mas a realidade não era assim.
por causa de ninguém oferecer 10, 20, 30 sacrifícios por dia para pagar os seus pecados, ou cobri-los, melhor dizendo agora, foi estabelecido um sacrifício para a expiação do pecado por todo o povo, de manhã cedinho, e outro sacrifício no final da tarde, para a expiação do pecado de todo o povo. Como que? Fazendo um sacrifício no amanhecer e fechando com outro sacrifício de tarde. Senão não haveria cordeiros, touros e bodes para tanto sacrifício por tanta iniquidade do povo. Então, observe que na prática faz isso um de manhã e outra à tarde, o chamado sacrifício contínuo. Observe, contínuo. Ou seja, sempre estava diante de Deus a morte de um inocente, cordeiro nessa época, como figura, como dizendo para Deus, é uma expiação contínua, porque o povo está continuamente pecando. Espero ter sido entendido nisso, mas a verdade é essa. Salomão vem a dizer: qual homem que não peca? Ou João escrevendo na sua carta: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, acabou de pecar, pelo menos agora, uma mentira. Não há um justo sequer. Muito bem, passando à frente, nós temos como destaque desse primeiro parágrafo os versos 11, 13, 14, 23, 26 e 28 do texto que nós acabamos de ler e que é longo. Resumindo aqui, nesta apresentação deste texto, o que já lemos agora há pouco como destaque, o que foi falado lá e que precisamos estar dando devido destaque na classe, para não perdermos a ideia que o escritor quer trazer. A excelência de Jesus, nesse particular do tópico 2, como mediador de uma nova e melhor aliança. Assim, passando a um parágrafo seguinte do nosso material de classe, no tópico 2, Cristo, mediador de uma nova e melhor aliança, resumimos no que lemos agora. Nos versos 15 a 22, o autor apresenta Jesus como mediador de um novo testamento, pois ele proveu uma eterna redenção para que os chamados recebam a promessa da herança eterna. A morte de Cristo, o testador, não está em contradição com sua posição de mediador de uma nova aliança. Pelo contrário, é através de sua morte que os participantes da vocação celestial adquirem herança da salvação. Além disso, nos é rememorado um conceito incontestável de que os pecados só podem ser perdoados quando da morte de uma vítima substituta, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então observem a necessidade de fato de Jesus morrer. Mas se ele morrendo, perdemos aquele que seria o mediador? Não, porque depois vem a ressurreição e Deus falando com Jesus: assenta-te à minha direita. Aí vem a palavra que está em Isaías: ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele levaria sobre si as nossas iniquidades. Mas depois fala: ele verá a sua obra e ficará satisfeito. Mas se ele morre, como é que ele depois vai ver a obra que ele fez? Porque haveria uma ressurreição. Aí o mediador se dá primeiro como sacrifício perfeito, válido, de grande validade, santo, puro, diante da santidade de Deus nos céus. E depois ele é ressuscitado para continuar intercedendo por nós, que foi uma lição anterior. Muito bem, continuando, o destaque nesses versos também é o 15: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para perdão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Se há uma promessa, se há uma herança da parte de Deus, só se o testador morrer. Então Jesus morreu para termos direito à herança. É uma outra linguagem para nós entendermos como que não tinha jeito de sermos salvos se Jesus não morresse.
Não adianta Abraão, Isaac, Paulo, Pedro, santos modernos, Maria ou outra pessoa qualquer como intercessor pelos homens, Deus não vai ouvir, porque a salvação, o perdão, o acesso a Deus é por Cristo Jesus e ponto final. Não podemos nos iludir com rituais e normas e ensinamento das instituições religiosas. É a palavra de Deus que nos dá o caminho certo, Jesus, e sem Ele não há salvação. Passando enfim ao terceiro tópico, ao terceiro parágrafo, no tópico ainda 2, nos versos 23 a 28, veremos novamente que a morte de Jesus tem eficácia eterna. Assim como homens na terra só alcançavam o benefício de Deus depois da oferta de sangue, Deus está agora acessível aos homens pecadores por causa do sacrifício de Cristo. É o mesmo apresentado no verso 24, de que Cristo entrou no mesmo céu para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Por fim, o que resta agora é que Cristo apareça, segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Por isso é necessário que Jesus seja retido no céu, porque ainda há obra de restauração, de remissão, pelas novas vidas que nascem de geração em geração. Jesus fica lá, como a oferta e o intermediário, ou mediador, o intercessor nessa geração vai ficar lá ainda, para a próxima geração, e se demorar mais, o tempo que demorar, até que conclua tudo, se complete o número dos salvos, aí Jesus se manifesta nos transportando para os lugares celestiais, o que Hebreus vem a dizer nesse ponto. Então observe, há repetições, sim, mas sempre coloca um pontinho novo para entendermos, porque está tudo interligado em muitos detalhes. Passando ao tópico 3, nesta lição 8, o sacrifício eterno e eficaz de Cristo, obedecendo ao nosso esboço, tópico 3, a eficácia do sacrifício de Cristo. Aí entramos no capítulo 10, e o alvo do nosso estudo é o verso 1 a 18. Passando então, observem por favor, que eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 10, inicialmente, e completo depois, dentro das distribuições que teremos a seguir, repartições novas que teremos, os versos 11 a 18. Verso 1 a 10. Professores, insisto, observe que o texto é longo. É longo. Teremos que ter cuidado na hora da exposição da lição, senão não poderemos concluir os pontos principais. Precisamos conseguir uma forma mais objetiva, até mais sucinta, para falar no tempo que é estabelecido. Verso 1: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se repetem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro
para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oferta, oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Observe outra vez o escritor da carta aos Hebreus insistindo. É figura, gente, é sombra só, não é realidade, pelo que não vai conseguir perdoar pecados e nem transformar o pecador para deixar de ser pecador. Continua sendo carnal, necessitado de um novo nascimento. A lei não conseguiu. A lei, na verdade, com todos os rituais, mostrava para o homem: você é pecador mesmo, hein? Não tem jeito. Pecou de manhã cedo, pecou de tarde e de noite também, e de manhã, no outro dia seguinte, outra vez. Por isso fala aqui que é comemoração do pecado. Parece que o pecado estava triunfando. Por quê? Estaria triunfando, coloquemos isso entre aspas, porque os sacrifícios da lei, ainda que determinados por Deus, não tinham poder de perdoar, nem transformar, dar uma nova natureza, ou processar um novo nascimento. Então, o homem era carnal, continuava carnal. Faltava alguma coisa. Faltava. Sim. Mas agora vai colocar Cristo Jesus. E apresenta neste texto citação de Salmos. Muitos presos no sacrifício, no cerimonial do templo. Até hoje muita gente gosta de cerimônias pomposas, até cultos evangélicos pomposos. Mas, meu Deus, não adianta nada. Não por isso. Não por isso. Só por Cristo Jesus. E, em particular, por que estarem presos aos cerimoniais? Se Deus já falou pelos profetas que sacrifício, ofertas, holocaustos não eram da vontade de Deus e nem o agradavam. Mas como? Ele mandou fazer, mas não agradava. É para ter entendimento. É figura, é um indício, e não é a realidade ainda. Precisam alcançar a realidade. E quem alcançou isso? Quem alcançou isso? Certamente alguns homens alcançaram, porque foram justificados, como Elias. E Elias estava todo dia no templo apresentando sacrifícios? Não podia. Nem sei se ele era levita. Não consta lugar nenhum que Elias fosse sacerdote, mas andava com Deus e foi arrebatado para o céu direto, sem o cerimonial do santuário. E Daniel, que tinha liberdade para falar com Deus, e Deus já mandar resposta imediata para ele. Não tinha tabernáculo naquela época de Daniel, estava destruído. São pessoas que alcançaram o entendimento para buscar a Deus sem rituais e sem o templo. Mas continuando, no parágrafo primeiro está escrito: o autor refere-se à imperfeição da lei, afirmando que ela tem sombra dos bens vindouros, não a imagem exata das coisas. Pelo fato da lei ser apenas uma sombra, o autor diz que nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Isso mostra a ineficácia dos sacrifícios levíticos. Ao invés de remir, o que os sacrifícios de animais faziam era lembrá-los de que ainda continuavam pecadores. Ou seja, levavam a uma comemoração de pecados. A antiga aliança se mostrava inferior à nova, pois somente Cristo garante o pleno perdão dos pecados. E mais à frente, naturalmente, estaremos destacando isso.
No parágrafo 2 do material de classe, complementamos: a incapacidade inerente ao velho ritual exigia um novo sacrifício, o autossacrifício voluntário e proposital de Jesus. Por isso Cristo, entrando no mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Perdoe, vamos fazer uma pausa aqui. Aqui no capítulo 10 é que ele chega a um ponto culminante para dizer, como que Jesus falando com o Pai: Pai, nada disso te agradou, e não é isso que o Senhor quer. Mas antes o autor já tinha dito no verso 1: tudo é figura, não tem poder eficaz de perdoar pecados. E agora é colocado: já estava escrito, sacrifício e oferta não quiseste. Mas agora fala a seu próprio respeito: o Senhor preparou um corpo para mim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, no plano de Deus, antes da fundação do mundo, Deus já anteviu tudo isso. Alguém vai ter que tomar a natureza do homem para ser mediador. Estudado isso nas lições anteriores, lá no princípio, capítulo 1, capítulo 2. Ele se fez homem, um corpo foi preparado para Jesus. Ele se fez homem, parente nosso, irmão nosso, para depois com direito interceder pelos seus irmãos. Alguém que representasse adequadamente o homem. Ele se fez homem para isso. Então a palavra é forte, irmãos, nesse verso, quando diz: então diz, eis aqui venho. Jesus entregue à morte como Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, antes da fundação do mundo. É conversa lá, irmão, na eternidade, lá atrás. Antes dos anjos, antes de Adão e Eva, o pai conversando com o filho, ou o filho dirigindo seu pai: aqui estou, pai, para fazer a tua vontade. O Senhor quer criar seres para habitar com o Senhor na eternidade, mas está difícil, porque eles são criaturas, não são deuses, não têm vida em si mesmo. E como serão aperfeiçoados? A conversa vai, e entende-se, alguém tem que tomar a natureza deles, operar a favor deles, para poder depois com direito transformar a natureza criatura carnal em natureza divina. Olha, irmãos, gerados de novo, de uma semente incorruptível. É conversa do pai com o filho. É conversa entre eles. Eu vou, pai, para fazer a tua vontade. Com a minha vontade mesmo? Ser morto como novilho, ou como cordeiro, ou como um bode? Não. Não é ritual terrestre, é aqui, diretamente comigo, para aperfeiçoar até os próprios céus. Então Jesus já estava, irmãos, sabendo antes da fundação do que tivesse que ser feito, nos céus ou na terra, de que Ele teria que dar sua vida por nós. No princípio do livro está escrito de mim. As escrituras, disse Jesus, testificam de mim. Em Lucas 14, 24, e Jesus abria as escrituras para entenderem o que nas escrituras, nos salmos, nos profetas, na lei se dizia dele. Deixei para o final o que temos encerrando esse escrito que estamos lendo. Atentemos ainda para o acordado, o combinado, de que deveria ser tirado o primeiro o quê? Concerto, para estabelecer um novo concerto. O concerto da lei tinha
envelhecido e agora estava acabado. Por favor, isso é importantíssimo, irmãos. Uma vez Jesus morto, já cumpriu tudo, está tudo consumado, Pai, na sua morte. Então, se o sacerdote estava lá no templo fazendo alguma coisa, perdeu seu tempo, que não vale mais nada. Porque o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta a Deus, já estava sendo consumada plena, eficiente, eficaz, eterna na sua validade nos céus. Espero ter sido entendido nisso. É importante, porque a ordem ou a combinação do Pai e o Filho antes da fundação do mundo, assim, tá bom, Pai, então o Senhor tem que tirar holocaustos e oferta de manjares, tabernáculo, tira tudo isso, Pai, para que tenha validade e o povo entenda que agora só tem um novo concerto. E Jesus na ceia nos lembra sempre disso: meu sangue derramado por vós, como sendo a nova aliança. O que eu quero dizer com isso ainda? Se alguém está fazendo um templo em algum lugar para cultuar a Deus, está errado. Já existe um templo no céu. O que mais? Se alguém está matando cordeiros ou qualquer outro animal para derramar sangue, como isso agradasse a Deus, está errado. É rejeitar o sacrifício de Cristo Jesus. Ah, mas vão reconstruir o templo em Jerusalém. Anátema seja, porque estão aniquilando uma nova aliança. A palavra que está aqui é: tira o primeiro. Por isso que Jerusalém teve que ser destruída, o templo teve que ser destruído, e por 2000 anos praticamente não foi reconstruído, e não deve ser. Se alguém quiser reconstruí-lo, está querendo voltar às figuras, deixando a realidade. Aí é Gálatas 5: da graça tendes caído. Não creram em Jesus, rejeitaram Jesus e quer voltar para o cordeirinho morto, como a pompa de alguma religião ou de algum cerimonial religioso. Substitui-se Jesus, o Filho de Deus, morrendo em nosso favor. Então é grave, é muito grave. Portanto, não esqueço desse verso 9: tira o primeiro. Por isso foi destruído o templo. E Jesus falou com a mulher samaritana: o lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém, nem neste monte, porque Deus é espírito e busca os que o adorem em verdade e em espírito. Está escrito. Não é matando cordeiro, nem algum outro animal, colocando em algum templo, em um cerimonial suntuoso, ou místico, ou oculto, ou nas esquinas, nas encruzilhadas. Nada disso vale. É até afronta a Deus. Continuando e destacando esse verso 9: então disse: eis aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aí, ó, a combinação de pai e filho, olha. E Deus ama o filho, e o filho ama a Deus, e o filho faz toda a vontade do pai, e o pai glorifica o filho atendendo às suas petições. Guarda-os, né? Na verdade, a tua palavra é a verdade. Continuando, irmãos, vem o texto final, Hebreus 10, verso 11 a 18. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Grave esse verso 11. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há perdão destes, não há mais oferta pelo pecado.
Muito bem. E o último parágrafo, no tópico 3, a eficácia do sacrifício de Cristo. Ao final, o autor mostra que Cristo, que se humilhou na terra, está exaltado nos céus como sacerdote, rei, assentado para sempre à direita de Deus, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Por um único ato de oferta, oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados, confirmado ainda pelo testemunho do Espírito Santo, que diz: este é o concerto que farei com eles, e ainda jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Verso 11: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Muita gente fazendo preparativos de cultos, muitas vezes muito bem organizados, que continuem, mas tenham entendimento que não é isso que traz espiritualidade no culto ou que faz vir o Espírito Santo. Mas basta a invocação do nome de Jesus, a terra e os céus se mexem, porque a validade é Jesus sacrificado por nós. Paulo dizia: outra coisa não quero saber, senão Cristo Jesus e este crucificado por nós. Isso abala os céus, irmãos. Isso faz de Deus, vamos dizer assim, ou faz com que Deus haja de alguma forma, porque Ele tem prazer em seu Filho e quer glorificá-lo. É quando um culto é aceito. Mas se alguém faz coisas para achar que com isso vai alcançar a validade diante de Deus, como numa certa instituição o culto lá é chamado renovação incruenta do sacrifício da cruz, não precisa. Jesus morreu uma vez, para sempre. Não precisa fazer uma repetição, gravar num DVD e passar como se tivesse nova validade. Não, tira isso. Não existe ritual nenhum que possa repetir o sacrifício da cruz. Como definem, é uma renovação incruenta do sacrifício da cruz. Parece bonito, mas é falso, porque Jesus está vivo, não morto, e está intercedendo pelos pecadores, e o seu sacrifício já teve validade eterna. Assim encerramos nosso assunto, e a conclusão simples que temos é: a redenção da humanidade decorre da graça, misericórdia e amor de Deus. A mente humana limitada e falível jamais poderá aquilatar o valor da salvação em Cristo. Por isso Deus nos deu Jesus, para que por seu próprio sangue entrasse no santuário, efetuando uma eterna redenção. Por isso que em Coríntios capítulo 1, 2 está bem colocado lá: Deus sabia que o homem pela sua sabedoria não alcançaria a Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, Cristo Jesus e este crucificado. Loucura, escândalo, gritariam outros, mas para Deus é poder de Deus para a salvação dos que creem. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.